Eu senti que algo ia acontecer naquele dia e depois fiquei sabendo que realmente aconteceu. Foi minha intuição que me salvou. Segundo o dicionário Aurélio, uma das definições de intuição é o ato ou capacidade de pressentir. Todos nós já passamos por situações em que uma voz interior nos orientava a fazer algo de uma forma diferente. Mas o que é a intuição? O que ela significa? Podemos confiar nesses avisos? A neurociência estuda o cérebro e suas implicações nos relacionamentos humanos. O professor e coordenador do curso de especialização em neurociência da PUC, Naim Akel Filho, explica o que é a intuição na visão da ciência. É um mecanismo mental cerebral em que uma série de experiências, evidências, sensações armazenadas e controladas pelo cérebro, elas se juntam e dão ao sujeito uma sensação repentina de que ele sabe ou pode resolver uma situação emergente. Não é um mecanismo mágico, é apenas uma forma do cérebro operar sem o sujeito ter absoluta consciência daquilo, de todos os processos que o cérebro está conduzindo. O repórter Lucas Cavanha fez uma enquete nas ruas de Curitiba para saber o que as pessoas pensam sobre a intuição. Marcos, eu fui até a Praça Santos Andrade para saber o que as pessoas pensam a respeito da intuição. Algumas acreditam e ainda costumam seguir esses pressentimentos. Comigo sempre deu certo, assim, a ideia é tipo, às vezes eu tô com me planejei para fazer uma coisa, de repente eu mudei totalmente o meu trajeto e o que eu ia fazer realmente não ia dar certo. Digamos assim, sente que vai acontecer e tal e já veio na mente e a gente consegue até tentar evitar, né? Já aconteceu algumas vezes, assim, por exemplo, de eu dormir, sonhar e ter a intuição que vai acontecer por exemplo, um acidente. E justamente aconteceu. Acho que a gente deve levar em consideração. Se vem alguma coisa na tua cabeça, não é por acaso. Você acaba perdendo, sabe? Não quer entrar naquele ônibus, então não vai esperar outro. E aquele ônibus quebrar no meio do caminho. O professor Naim Akel diz que mulheres e crianças são mais sensíveis às intuições. Em geral, as mulheres, as crianças, elas são mais intuitivas porque elas são menos rígidas, menos controladas por uma razão muito prática, sabe? Aquela razão que depende apenas da consciência. Em geral, as mulheres, as crianças, elas são mais impulsivas e elas dão mais vazão à sua sensibilidade. Então elas se permitem mais expressar essa intuição que, como eu disse, é um mecanismo muito rápido, é um mecanismo automático, é um mecanismo até meio inconsciente. As pessoas entrevistadas concordam com esse ponto de vista. Eu acredito mais que sejam as mulheres. Eu acho que por ser mais sensível. Mulher acredita mais. Não sei, homem tem essa coisa de que a intenção é só feminina e não acredita muito, não vai muito pela cabeça deles, é mais pela razão. Segundo o professor Naim, é possível desenvolver a intuição. É lógico que as pessoas poderiam desenvolver esta capacidade intuitiva se elas se permitissem mais expressar aquilo que vem espontaneamente, sem passar muito pelo crivo do julgamento moral, ético, etc. Eu posso dar como exemplo um método que a psicologia usa há muitos anos, chamado brainstorming, ou tempestade cerebral, em que as pessoas são estimuladas numa reunião de trabalho, numa dinâmica de grupo, as pessoas expressarem aquilo que sentem e pensam sobre determinado assunto, sem pensar muito racionalmente sobre ele, assim, de forma muito espontânea e colocando as primeiras ideias que lhe vêm à cabeça, sem nenhum tipo de censura, sem pensar se as pessoas vão aprovar aquilo que ela está falando, o que vão pensar de si, mas simplesmente pôr para fora aquilo que vem espontaneamente. Isso é uma forma da gente treinar, na realidade, esse mecanismo chamado intuição. A intuição é uma habilidade inerente ao ser humano, uma percepção da realidade do que está por vir? Cabe a você, ouvinte, tirar suas próprias conclusões. Reportagem Marcos Paulo e Lucas Cavanha.